falar de leitura é algo bem delicado e eu sei que esse não vai ser o único vídeo que eu vou fazer, tá? Mas é importante a gente, nesse momento, apoiar os nossos filhos que também estão no momento difícil, sem ter os amigos para conversar, porque a escola tem uma função social extremamente importante, e também ajudá-los nessa questão no ensino à distância. Eu não sei o filho de vocês, mas o meu ele ficou bem angustiado, ele teve férias agora em abril, mas ali no finalzinho de março ele estava bem angustiado, muito preocupado, e a gente percebe que não é fácil, né? Não é fácil não ter os amigos por perto, não é fácil ter um professor não estando ali te explicando, e a gente tem que lidar com isso também, né, de uma forma centrada, apesar de não ser nada centrado pra gente. A gente também tá enlouquecendo e fingindo que é centrado, né? Então, eu tô vindo aqui para que a gente consiga suprir uma pequena coisa que é a leitura, né? Então, pra gente avançar na competência leitora dos nossos filhos, tudo bem? Então, nesse primeiro vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre a escolha da leitura, a escolha do livro e como que a gente pode escolher uma leitura que ajude os nossos filhos a avançarem, tá? Na capacidade leitora deles, tá? Então, quando a gente fala em leitura, a gente está pensando numa pessoa que lê e que entende o que lê, tá? Então, a gente está falando de compreensão e interpretação. Porque simplesmente decifrar, né, codificar, os alfabetizadores vão me matar quando eu falo isso, né, mas quando a gente lê e não entende o que lê, não atingimos resultados. Então a gente está falando em como nós, pais, podemos, né, contribuir neste momento, né, para a leitura dos nossos filhos. Não só neste momento, se você perceber depois que o seu filho também está com dificuldade de leitura, volta aqui nesses vídeos e ajuda ele em casa, mesmo quando tudo voltar ao normal, tá? Então esse primeiro vídeo aqui, ele vai falar um pouquinho da escolha do texto, a escolha do livro que a gente precisa fazer para que eles avancem na competência leitora. A partir de agora, eu tenho que ter em mente uma coisa. Eu tenho dois tipos de leitura, tá? Então, eu tenho aquela leitura feita por prazer, né? Que a criança faz por prazer, e é muito importante incentivar isso nela. E eu tenho a leitura em que a criança vai aprender, né? Ela vai se aprofundar na compreensão e na interpretação de texto, tudo bem? Então eu vou falar um pouquinho dessa diferença, porque ela é muito importante na escolha do que ele vai ler, certo? Então, preciso ter em mente o seguinte, tá? Se o meu filho consegue ler aquele texto, aquele livro sozinho, tá? Sem a ajuda de alguém, essa não é uma leitura que vai fazer avançar, tá? Essa é uma leitura muito boa pra gente fazer por prazer, tá? Mas ele não é uma leitura que avança na compreensão e na interpretação, tudo bem? Então, se ele lê sozinho, ele não tá avançando, certo? Então, o que vai fazer com que o meu filho avance na leitura? Textos que tenham dificuldade, tá? E esse texto não pode ser lido sozinho. Ele vai precisar que você leia com ele ou que alguém que tenha uma compreensão maior leia junto com ele, tá? Eu indico você, porque aí também é uma grande chance da gente fazer laços, né? Uma recordação gostosa de quarentena, tá? Mas os textos que fazem seu filho, né, avançar são textos que têm dificuldade, certo? Então, Lívia, eu vou pegar o Machado de Assis e ler junto com meu filho. Não, 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 tá? Não, não, não. Se seu filho for adolescente, eu acho que a gente até consegue. Mas se ele for criança, não é assim que funciona. Como que funciona, tá? O texto não pode ser tão fácil a ponto dele ler sozinho, mas também não pode ser tão difícil a ponto que ele desista da leitura, né? A ponto que ele fique enfadonho porque ele não entende nada, certo? E aí eu vou deixar aqui o exemplo do meu filho que tem 10 anos de idade,
tá? Só para vocês terem uma ideia de como que funciona a escolha do texto, tudo bem? Então, como eu disse, meu filho tem 10 anos, certo? Eu não posso pegar o Diário de um Banana, tá? Porque ele é um livro fácil de ler. O meu filho já lê essa série há algum tempo por prazer. Então, é um livro que não tem desafio para ele. Ele lê porque ele quer se distrair, ele quer se divertir, certo? Ao mesmo tempo, eu não posso, tá? Dom Casmurro, um Machado de Assis para ele ler. Por quê? Porque eu vou estar sendo louca, eu vou estar traumatizando a criança. Grandes os traumas que nós temos com leitura na escola é justamente por darem livros dificílimos pra gente na época errada, né? Então esse livro aqui, ele é muito difícil, isso só vai tornar a atividade enfadonha. A coitada da criança nunca mais vai querer ler na vida, certo? Então a gente exclui também os livros muito difíceis. Então a gente tem que dar um desafio possível para ele. O que seria um desafio possível para o meu filho neste momento com 10 anos, tá? Seria mais ou menos o Mistério dos 5 Estrelas. Esse livro aqui, ele já vai entrar no desafio. Ele é um pouquinho mais avançado que o Diário de um Banana, mas não é tão difícil quanto o Dom Casmurro, né? Muito adulto não consegue ler Dom Casmurro, né? Então, o ideal é que você escolha um livro que seja um desafio possível, tá? Não tão fácil a ponto de ler sozinho, mas não tão difícil a ponto de que a criança desista da leitura, né? A gente, pensa na gente, tá? Quando a gente pega lei para ler, quem não é advogado, aquilo é muito difícil, né? Ou pega um texto médico, né? Para quem não é médico, é muito difícil, né? Nós dominamos muito bem as nossas áreas, mas não dominamos as outras áreas. Com eles é a mesma coisa, tudo bem? Se você gostou do vídeo, curta ele, compartilha. Se você quiser saber de algum outro assunto sobre leitura, produção de textos, deixa aqui no comentário para eu poder fazer um vídeo para vocês, tá? Para receber novos vídeos, vocês inscrevam-se no site, clica no sininho, aproveita e me segue nas outras redes sociais, tá? Até mais!